Olá, pessoal. Colocando na mesa hoje a questão do feminicídio, melhor dizendo, o conceito de feminicídio, né? De algum modo a gente sabe que feminicídio é um crime cometido contra as mulheres, mas que tipo de crime? Um crime de gênero. Feminicídio é um crime de gênero contra as mulheres. É um crime sexista. Não é apenas o feminino de homicídio, é um crime específico que se constitui a partir ou é elaborado a partir das condições de gênero das mulheres. O que isso quer dizer? Quer dizer que este crime é um assassinato cometido contra as mulheres, diretamente relacionado às condições socialmente estabelecidas para as mulheres. Por exemplo, relacionada à posição das mulheres, aos papéis sociais das mulheres, ao significado de ser mulher, relacionado também aos próprios comportamentos das mulheres e até às expectativas que a sociedade desenvolve em relação ao que é ser mulher ou ao que deve ser uma mulher. Quando um assassinato é cometido envolvendo essas questões, caracteriza-se o feminicídio. Portanto, o feminicídio é um crime de gênero, é um crime sexista, é um crime político, porque ele está baseado na cultura, né? Agora, como a gente então identificar um feminicídio? Para isso, a gente vai tentar especificar melhor essa conceituação. Daí é necessário, me parece, a gente diferenciar femicídio de feminicídio. As primeiras tentativas de caracterizar o crime sexista contra as mulheres foi em 1976, né, no Tribunal Internacional de Crime contra as Mulheres. Foi a primeira vez que surgiu a palavra femicídio. Veja, femicídio, não feminicídio. Surgiu como femicídio para caracterizar esse crime. Essa palavra ficou um pouco escondida e ela foi retomada por um conjunto de pesquisadoras em 1992, num livro que essas pesquisadoras organizaram e publicaram diferentes artigos refletindo sobre o caráter sexista do crime contra a mulher, dos crimes conjugais contra as mulheres, e também para desmascarar o caráter neutro da palavra homicídio. Esse livro é um livro intitulado Femicide, The Politics of Human Killing. E as pesquisadoras envolvidas com essa discussão foram as nossas pioneiras, Jill Redford, Jane Capucci, Diana Russell, Jacqueline Campbell, que são as pioneiras no esforço, né, de tentar trazer e mostrar o caráter sexista das mulheres, para mostrar que não era um homicídio, um assassinato contra as mulheres, principalmente ocorrido em meio a conflitos conjugais. E como foi que foi se desenvolvendo a palavra feminicídio? Não há um histórico sobre isso. Mas do que eu comecei a estudar, eu comecei a identificar a palavra feminicídio dentro do contexto dos estudos latino-americanos sobre assassinatos de mulheres. Sobretudo os assassinatos de mulheres que ocorreram no período de 1993 a 1998, em Ciudad Juárez, que foi um local referência de feminicídios, porque ocorria de forma sistemática, através da atuação não só de um serial killer famoso, mas também dos cartéis de drogas e dos cartéis das maquiladoras, que exploravam as mulheres e depois sequestravam e assassinavam de forma brutal, né? Então, começou como feminicídio, foi ganhando o caráter de feminicídio, começou como femicídio, foi ganhando caráter de feminicídio ao entendermos que o caráter de gênero do feminicídio traz a questão do feminino. Então, não é um crime, não é apenas um homicídio de mulheres, é um homicídio de mulheres contra o feminino. Então, feminicídio tem um caráter muito mais forte, muito mais político, né? Traz essa conotação política do
assassinato de mulheres. Então, me parece importante essa discussão, embora a gente não tenha ainda nenhum texto, nenhum artigo trabalhando de forma sistemática essa questão. Foi se adotando o feminicídio e daí nós temos leis contra feminicídio, porque há um entendimento quase que automático de que realmente esse crime é um crime contra o feminino. Né, que tenta destruir o feminino ou um determinado tipo de feminino, né, que se faz contraditório em relação ao que se espera dela. Mas é muito mais do que isso. É um crime construído na cultura e muitas vezes permitido pela cultura. Mas no próximo episódio nós vamos discutir mais sobre feminicídio e pensar a fisiologia do feminicídio, que nos revela muito mais o seu caráter de gênero e o seu caráter misógino e o seu caráter de ódio, porque o feminicídio não é um crime de amor, não é um crime passional, é um crime de ódio contra o feminino, não é um crime passional, é um crime premeditado, é um crime desejado, é um crime planejado, né? Nós vamos ver isso. Até lá.